Fala galera, vamos acompanhar as últimas notícias do Timão, que nesta terça-feira visita o América de Cali às 21h30, no Estádio Olímpico Pascoal Guerreiro, pela segunda rodada do Grupo C da Conmebol Sul-Americana. A equipe comandada por Ramon Dias perdeu Memphis Depay e Igor Coronado, que se somam a vários outros desfalques importantes. Vamos acompanhar aí tudo sobre o Timão. Agora vamos com o giro de repórteres. Ele está lá, Alexandre Silvestre, no Parque São Jorge. Parabéns, Silver, pelo Dia do Jornalista para você. O Timão venceu, convenceu contra o Vasco, mas escapou, né, de uma polêmica. Conta pra gente. Jogo de sábado à noite em Itaquera, Michele. Boa noite para você. Tô passando frio aqui na região do Tatuapé, na sede social do Corinthians. Vou até pedir pro Thomas Jefferson e pro Rafael Leão, minha equipe de externa, mostrarem um pouquinho da movimentação aqui na rua São Jorge, sede social do Timão, Parque São Jorge. Fazem dia, faz frio na ZL e a noite foi quente em Itaquera na vitória do Corinthians sobre o Vasco da Gama, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, goleada por 3-0, um placar que poderia ter sido até mais elástico, porque o VAR, ao meu ver, anulou 2 gols legítimos do Corinthians. O VAR realmente veio para diminuir os erros e acabar com as polêmicas. Eu tô vendo. Bom, o Corinthians ganhou com 3 gols, um do Yuri Alberto com passe do Memphis Depay, o outro do Memphis com passe do Yuri. O terceiro que valeu foi contra do zagueiro, do lateral do Vasco da Gama. E o Memphis Depay, no gramado, após a vitória do Corinthians, reclamou de 2 pisões. O pisão com os 2 pés na bola, que não pode mais, que ele fez na final do Campeonato Paulista, quer dizer que não pode mais provocar dentro da regra do jogo. Será que pode driblar para trás da carretilha? Pode ainda comemorar? Bom, o Memphis falou desse assunto e falou de um outro pisão que ele sofreu no tornozelo. Ele continuou no jogo, o tornozelo dele tá desse tamanho, inchado, tá fora da partida de amanhã pela Sul-Americana, mas nesse caso aí é uma questão interpretativa. Ele reclama que poderia ter sido acionado o VAR para expulsão do marcador do Memphis que pisou no tornozelo dele. Para mim, no máximo, cartão amarelo. Foi um acidente de trabalho. Fizeram a falta nele, concordo, acho que foi falta, mas não para cartão vermelho direto. Enfim, fala aí, Memphis Depay. I don't know what the VAR did. I think first half the VAR should check about my ankle. I think that was a clear foul, red card, but instead they prefer to make rules here that not standing on the ball. I mean, what are we talking about? Brazil is about football, no? I think that if we continue like this in the board, who decides football in Brazil, that we do the wrong thing. So I want to be clear with that. Brazil is a country where you play football, and football you play not only with your feet, also with your mind. So I think that they have to do a better job. Eu assino embaixo. Tanta coisa para se preocupar no futebol brasileiro. Os caras querem impedir a provocação, que é um jogo mental também que você pode oferecer ao adversário. São assuntos polêmicos para vocês debaterem. Eu volto já já com mais Corinthians para falar da dupla de ataque Memphis Depay e Yuri Alberto. Será que é mesmo a melhor dupla ofensiva hoje do futebol brasileiro? Para mim é, mas esse é um assunto para daqui a pouco. Pois é, e aí eu concordo com o Memphis, mas a regra não diz isso, então a gente tem que seguir a regra, não é isso, Alex? Infelizmente, se a gente tiver que brigar com alguma coisa ou com alguém, seria com a regra ou com quem faz a regra, ou quem orienta os árbitros, né? Infelizmente existe essa regra, por exemplo, de não poder prender a bola com os 2 pés. Então essa já é uma regra que existe no futebol. E no caso de subir na bola, na prática, ele está prendendo a bola com os 2 pés, além de estar provocando o adversário. E na visão de quem faz a regra, ele não só infringe o regulamento prendendo a bola com os 2 pés, mas também ele comete uma atitude antidesportiva, que é o termo utilizado para punir um jogador que faz uma jogada que não tem a ver
com a objetividade do esporte. Então, nesse caso, seria tiro livre indireto, 2 lances, né, no popular, e cartão amarelo. A regra é chata? A regra tira a beleza do espetáculo? Tira. Eu concordo. Mas se a regra é essa, infelizmente, ela tem que ser respeitada. E os árbitros não podem inventar uma regra extra e liberar isso que o Memphis Depay fez, porque senão ele estará infringindo a regra do jogo e ele será punido. Então, infelizmente, para quem gosta do futebol arte, irreverente, provocador ou provocativo, não pode mais. Eu concordo com tudo que você disse e concordando, só colocando aqui a minha opinião, tá chato, né, gente? Chato, Pelo amor de Deus, não pode subir na bola mais. Chato. Daqui a pouco você vai fazer Daqui a gol, pouco vai não vai pedir poder desculpas. chutar a bola, hein? Aí, ó, o rapaz faz um gol num clássico, aí é torcida única. Ele é do time visitante. Onde é que ele vai comemorar? Ele comemora num canto lá, aí é xingar, tal, aquela coisa, responde. Sabe, não dá mais esse tipo de futebol. Tá muito chato, tá muito chato. Essa regra aí, ela prendeu a bola, tal, beleza, tudo certo, tá lá na regra, você tem razão. Só que aí, ele tá fazendo uma coisa que, ao meu ver, difere um pouquinho de, prendeu a bola. Uma coisa, o cara caiu, segurou a bola ali com o pé, tal, prendeu. Isso daí, cara, é pra gastar o tempo, é a provocação do futebol, é aquela coisa que a gente sabe que faz parte do jogo. O Memphis disse aí, claramente, o futebol também se joga com a mente. Ele tá corretíssimo. Ali ele fez pra gastar um tempo, acabou o jogo ali. Na final, ali, contra o Palmeiras, acabou o jogo nessa hora. Então, assim, o futebol tá muito chato, essa é a grande verdade. Você não pode fazer mais nada. Daqui a pouco você vai fazer gol, vai ter que pedir desculpas. E isso aí contribui para que a gente não tenha mais esse tipo de... Poxa, lembra lá antigamente quando tinham várias jogadas, vários tipos de jogadores fazendo esse tipo de provocação e depois se resolviam, estava tudo certo. Agora não, agora tudo é falta, nada pode, é cartão, tá muito chato. As comemorações que marcaram época, né, na década de 90. Lembra o Viola? Viola, Paulo Nunes. Fazendo porco. Paulo Nunes, Edmundo, Oséias. Os caras faziam provocações, brincavam, comemoravam de um jeito irreverente. Tomou cartão, e todo Viola, mundo gostava. fazendo Não. Naquela época não tinha isso. Daqui a pouco não vai poder comemorar o gol. Pois Tô é. te falando. Pois é. Ó, a gente volta a falar com o Silvestre Stallone. Silvestre, a dupla de ataque do Timão tá voando e eu quero saber o que o Ramon tá pensando sobre isso. Tá contigo. Beleza, Michele, segura só um pouquinho o Ramon, porque uma informação importante que saiu dos bastidores do Corinthians é que o Memphis Depay, que forma essa dupla que está dando muito resultado ao lado do Yuri Alberto aqui no futebol brasileiro, o Memphis lançou um documentário que mostra um pouquinho da relação dele com a torcida do Corinthians. O documentário se chama Ecos de um Novo Mundo, será lançado na próxima quinta-feira, já tem trailer aí nas redes sociais dele, e quem tiver interesse pode ficar antenado na quinta-feira, que deve aparecer esse documentário por aí, mostrando os bastidores de Memphis Depay na vida corintiana, no cotidiano do futebol brasileiro. Ele que está surpreso de forma positiva com tudo isso. A respeito dessa dupla, Yuri e Memphis, antes dos números de ambos, vamos à opinião agora sim do técnico deles, Ramon Dias, feliz da vida com o desempenho dos caras que estão muito entrosados dentro e fora de campo. Fala, Ramon. 8 meses que están trabajando juntos. Es muy importante para nosotros el manejo de juego ahí en la mitad de la cancha, de 3/4 para adelante. Y son 2 goleadores. Memphis a mí personalmente me gusta que convierta más, porque es el atacante, es el extranjero, es el jugador, uno de los jugadores más importantes que tenemos. Yo siempre hablo con él y me gusta que convierta, porque es un jugador importante. Hoy Yuri está en un gran momento, nos está definiendo cada jugada. Cuando estaba Garro también hacían la definición, teníamos un tridente muy importante. Romero también hizo muchos goles importantes. Ojalá que Coronado también en esa posición pueda convertir y ser importante para nosotros. Pero estamos felices de mitad de cancha para adelante con todo el juego, cómo están generando. Y hoy me parece que fue un partido muy especial porque queríamos demostrar a la gente cómo jugamos acá en la arena. Así que estamos felices por todo el grupo, cómo jugó.
A chegada do Memphis potencializou o futebol do Yuri Alberto e os dois estão jogando muito bem. Eu fiz aqui um recorte com a ajuda da produção do Gazeta Esportiva, dos jogos e do desempenho nos números dos dois jogadores, Yuri e Memphis, na temporada 2025. O recorte é desse ano. Memphis Depay, em 18 jogos, marcou 3 gols, deu 8 assistências, 11 participações diretas em gols em 18 jogos. O Yuri Alberto jogou 21 vezes, tem 8 gols no ano, com 1 assistência. Total de 9 participações diretas. Ou seja, os dois têm 20 gols marcados em 36 do Timão na temporada. Ou melhor, 20 gols marcados não, 20 participações diretas nos 36 gols marcados pelo Corinthians. Mais da metade dos gols do Corinthians no ano passam pelos pés do Yuri e do Memphis Depay, Michele. Será essa a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro atualmente? Depois eu deixo a pergunta aí, a gente falou sobre isso ontem no Mesa Redonda. Depois eu deixo... José Paes, e aí? Antigamente a gente tinha muito essa questão da dupla de ataque. É a melhor né? dupla? Eu tava pensando aqui, acho que o Pedro tá machucado, né? Não ainda tá jogando. voltando ainda. Você tem o Paulinho também lá no que ainda não Palmeiras, estreou. Se não for a melhor, tá entre as 3 melhores. Acho que nesse momento é a melhor. Nesse momento acho que é a melhor, sim. Antigamente a gente tinha muito isso, né? As duplas de ataque marcantes, os caras se completavam muito. E aí depois o futebol mudou, jogando com 3 atacantes, os pontas, né? Os externos, e aí mudou muito. Mas acho bem legal essa dupla Yuri e Memphis. E o Memphis é um grande jogador, ele potencializa os jogadores que estão ao redor dele, né? Então essa vinda dele pro Brasil foi bem legal. Eu acho que ele tá ajudando muito o Corinthians e ajudando também o próprio Yuri a crescer, que é um baita jogador, é um fazedor de gols. E com o Memphis ali ficou mais confortável para ele. Então estão formando uma belíssima dupla. O Memphis deu confiança para o Yuri Alberto, né? E não tenho dúvida de que essa dupla hoje é a melhor do Brasil, é a melhor dupla de ataque do nosso futebol. A gente pode ter daqui a um tempo Paulinho e Vitor Roque já entrosados, a gente pode ter a volta do Pedro com o Bruno Henrique. São duplas que tem tudo também para arrebentar. Gabigol e Dudu. Gabigol e Dudu eu acho mais difícil, mas enfim, neste momento, Yuri Alberto e Memphis Depay são os melhores. E o Corinthians? O Corinthians. Corinthians volta a campo amanhã pela Copa Sul-Americana. Acesso e aí, hein? O técnico Ramon Dias vai ter muitos desfalques, né, Silver? Como é que ele vai para esse jogo? Vai ser pelo menos 6 aqui, levando-se em consideração os principais jogadores. Então, vamos a eles. Memphis Depay, pisão no tornozelo. O Coronado, que machucou o ombro numa pancada que sofreu no jogo de sábado. O Memphis também se machucou no sábado. Hugo Souza já estava machucado com lesão muscular na coxa. Gustavo Henrique, desconforto na coxa, não jogou sábado, não joga amanhã, nem viajou para a Colômbia. O Corinthians já está lá. Andileri quase se recuperou a tempo, mas não. Então está fora também do jogo da Sula. E o Garro, que deve retornar entre amanhã e quarta-feira de Madrid, porque ele está realizando aquela fisioterapia ultrassônica com um especialista que curou o Memphis Depay. E só uma última coisinha, prender a bola a regra não permite, nunca pôde. Ele prender a bola caído no chão, com a bola entre as pernas é uma coisa. Agora, subir na bola não necessariamente é prendê-la. Uma dica para o marcador: dá uma bicuda na bola e derruba o provocador que está com os 2 pés em cima da bola, ele cai de bumbum no chão. Tchau. Aí vão marcar pênalti. Não, porque se pegar na bola... Fiquei preocupado, porque hoje a gente tem o nosso futebolzinho, o Silvestre tá. Ele é o cara que dá a bicuda, você é o que sobe na bola. Mas ele tá no meu time. Ai, que bom. Então tô tranquilo, porque se ele tivesse no outro... Deixa eu falar, vocês com esse futebol, vocês tranquila, tomem cuidado, Michele. gente, que eles se acham tudo aqui, sabe, né? Eles se acham. Olha lá, o diretor falando, nós somos, nós não nos achamos. Olha só, olha o que eu tô lidando. Depois chegar no dia seguinte, tudo confundido, só uma coisa, mancando. hein? Se o Corinthians perder esse jogo amanhã, praticamente dá adeus à Sul-Americana e tem que se concentrar só no Campeonato Brasileiro. É um jogo muito difícil, lá em Cali, na Colômbia. Matei uma formiga aqui. E aí eu acho que vai ser complicado. Acho que o América tem tudo para ganhar o jogo. Mas é uma pena. Por causa da primeira rodada, né? O Corinthians perdeu em casa. Perdeu em casa. Mas se ganhar?
Se ganhar, Depende aí dos volta a outros. ter chance, mas Dos outros. só depende. classifica a única da grupo, né? Não, mas o segundo colocado ainda disputa Tem um a playoff repescagem com o terceiro. com quem vem da Libertadores. O problema é quem vem, porque pois é. de repente vem um time complicado, que não foi tão bem É. na Libertadores, já cai aqui na Sul-Americana, Vai pode ganhar complicar. o Corinthians. Vai. Vai ganhar. Vai, 1-2, eu acho. Vai ganhar 1-2. Vai É ganhar o palpite só. Corinthians. Vai ganhar o Corinthians. Bom, a gente vai falar agora do Corinthians, que perdeu na estreia na Copa Sul-Americana, perdeu em casa para o Huracan e agora vai enfrentar um time que venceu na rodada inicial, fora de casa. O América de Cali bateu o Racing por 3-1 no Uruguai. Amanhã os dois times se enfrentam, América de Cali e Corinthians, e a nossa Lili Nascimento, já em solo colombiano, traz as informações do timão. Eu estou aqui em Cali, na Colômbia, em uma das avenidas principais aqui da região, a Avenida Colômbia, onde fica, sim, o hotel do Corinthians. Estamos acompanhando cada passo do elenco, tá? Inclusive, estamos hospedados no mesmo hotel. Por isso, chego com informações dessa preparação do Corinthians para a partida desta terça-feira contra o América de Cali pela Sul-Americana. Por si só, esse jogo já teria um peso enorme. Depois da eliminação na pré-Libertadores, o Corinthians chega, sim, pressionado, né, na Sul-Americana para tentar conquistar o título, avançar o quanto der. Mas aí, depois de perder na estreia para o Huracan da Argentina, esse jogo ganha, claro, um peso ainda maior. Será uma partida com desfalques importantes, tá? A gente já sabe que o Hugo e o Garro seguem no departamento médico, ainda sem previsão de retornar. Angelieri, a mesma coisa, tá? O lateral esquerdo ainda segue em tratamento no departamento médico por conta de uma tendinite. O Gustavo Henrique sentiu um desconforto na coxa, também não viajou. Memphis Depay, por conta do tornozelo dele na partida contra o Vasco, sem condições de jogar, ficou em São Paulo fazendo o tratamento. E aí o Coronado também, a mesma coisa, não conseguiu viajar com a delegação, segue no departamento médico. Então há esses muitos desfalques para a equipe da família Dias, mas aí o técnico Ramon Dias deve escalar. Uma hora antes saberemos, né, antes da partida desta terça-feira, qual equipe deve ir a campo. Esse sentimento de que, assim, não dá para voltar para o Brasil sem nenhum pontinho, pelo menos, é geral, tá? A gente conversou também com o Matheus Bidu, fizemos uma entrevista exclusiva com ele e ele falou sobre a partida desta terça-feira. Vamos ouvir. Sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil, né? A competição, assim, é bem complicada. Vacilamos no primeiro jogo, agora vamos procurar tentar reverter e sair vitoriosos daqui. Sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil, com a equipe muito difícil, mas sabemos que nada é impossível, então vamos manter os pés no chão, procurar dar o nosso melhor aqui e, se Deus quiser, sair com resultados positivos. Mas agora, como eu falei, agora estamos focados em procurar sair com a vitória. Sabemos que vai ser um jogo um pouco complicado, porém é um resultado, acho que o resultado positivo que nos daria o fôlego, né, para seguir na competição. Então é isso, a gente sabe que o Corinthians se prepara totalmente, fez o último treino na tarde desta segunda-feira, o último treino de preparação, e aí então amanhã entra em campo contra o América de Cali. A América de Cali, que há 5 anos não entra numa disputa internacional, mas que está bem no campeonato colombiano, 4ª posição, apesar de ter perdido na última rodada, mas aí tem uma explicação, tá? Time totalmente reserva, porque o América de Cali está guardando todas as forças para essa partida contra o Corinthians. Portanto, será um jogão, com certeza. Corinthians que volta para o Brasil após o jogo, e no final de semana já tem derby. Antes de devolver para vocês, eu quero provar que eu estou em Cali, na Colômbia. Meu amigo Carlos, vem cá, por favor. Carlos, sí. Carlos, ¿tiene alguna danza colombiana que puede me enseñar ahora? La salsa de Cali. ¿Cómo danza salsa? Sí. Agora sim, vamos, Carlos. Salsa. Aqui a gente dança salsa, Plihal. Aqui a gente trabalha, se diverte, entra no clima. E aí eu devolvo para vocês no estúdio. Comentem o jogo, não se desconcentrem. Qualquer coisinha, ó, dança uma salsa. Aí, bora, Carlos. Tchau, Plihal. Beijo. Valeu, Lili. Nosso pé de valsa aqui é o Silas. Silas encara qualquer uma. Se tivesse com você aí na Colômbia, estaria dançando ao lado desse vendedor de chapéus. Quem vai ter que rebolar para trazer um resultado positivo da Colômbia é o Ramon Dias, com esse time totalmente retalhado. Aliás,
Que semana, né? América de Cali na terça, Corinthians fora de casa também, o jogo não vai ser no Allianz Parque, vai ser na Arena Barueri, também campo sintético, no sábado, finalzinho da tarde, já começo de noite. Mas falando deste jogo de terças... Lá seria difícil. Já. O time América de Cali é um time difícil de jogar. O Corinthians vai rever o Quinteiros, que foi o jogador que arrebentou com o Corinthians na semifinal da Sul-Americana, na época ele estava no Racing no ano passado. Se você enjoado. Perguntasse para um corintiano hoje, falar assim, você aceita o empate? Beleza? Pegou ontem. O empate é uma vitória. Mesmo com a derrota na estreia. O empate seria uma vitória para o Corinthians pelas circunstâncias, mas com essa quantidade de jogadores que estarão ausentes para a partida, acho que vai ser bem difícil o jogo. E aí tudo se encaminha para o Corinthians dar prioridade ao Campeonato Brasileiro. Porque perdendo duas, ele tem que buscar uma fora. Não, perdendo duas, ele tem que buscar duas fora, Zé. Porque ele vai ter que fazer as duas partidas seguintes em casa. E aí deve ser o Nacional do Uruguai, deve ser esse time que vai até jogar tudo. O Racing, o Racing do Uruguai. Garantido é só o primeirão, né? Só o primeiro passa para outra fase da Sul-Americana. O segundo vai fazer um rebolo, uma repescagem com o terceiro dos grupos da Libertadores, que ele não sabe quem é. Mas a derrota na estreia do Corinthians foi uma tragédia. Sim. A derrota na Sul-Americana foi muito ruim, porque vai jogar a próxima partida contra o América em Cali. Depois o Corinthians tem que fazer os resultados em casa. Um resultado de empate, eu vou dizer para você, não é bom. Sabe por quê? Porque na minha conta sempre o time tem que fazer todos os jogos em casa. Os jogos em casa você faz 3 partidas em casa, são 9 pontos. E você tem que buscar pelo menos 2 fora de casa. Na minha contabilidade. 2 vitórias? 2 empates. Fazer 11 pontos. Entre 11 e 12 pontos, ou uma vitória, ou 2 empates. Você tem que fazer isso para se classificar. O Corinthians já perdeu a primeira. O que é que fica para o Corinthians? Em casa. Em casa, perdeu em casa. A gente está vendo as imagens aí. O Corinthians perdeu em casa. O que resta para o Corinthians? Buscar uma vitória. Nada melhor do que ganhar contra o melhor time do grupo. Agora, Silas, você era da posição dele ali. São 6 ou 7? 6, né? 6. O Coronado, quando tem a chance, porque o Garro não tá legal, toma uma cacetada no jogo contra o Vasco, o jogo já resolvido, tomou uma chegada, o ombro, sei lá, se deslocou, tá um problema no ombro, e também não pode colaborar com o time nessa engessado, né? Não lembra do Romário na Copa de 90, que 9-0 o PSV estava ganhando, pisaram no tornozelo dele, ele ficou fora da Copa do Mundo. Aí é a hora do treinador, 3-0 contra o Vasco, já tira quem ele sabe que vai utilizar, porque o Corinthians vem de uma ressaca boa do Campeonato Paulista, campeão. Vai com o time reserva na Bahia e consegue um empate lá, heróico até, contra um Bahia que vem com tudo. Poupa todo mundo para o jogo do Huracan e perde o jogo em casa, que era o jogo que a vitória era contada ali, né? Agora ganha do Vasco, mas perde 6 jogadores. E não estamos falando de qualquer jogador. Super importante. O Matheus... Felizmente o Corinthians tem elenco, né? Matheus Dornelli, né? Tá muito bem, isso é fato. Tá substituindo o Hugo de uma forma excepcional até. Você tem o Carrijo, que é um jogador que está ali muito bem também. É o que você falou, Plirra. Eu acho também que tem elenco. Agora, é um jogo complicado na Colômbia contra um time muito forte, acostumado. Muito difícil, agora, a gente também não achava que o São Paulo, nem com o time inteiro, ia ter facilidade contra o Tajeres. Foi o time reserva lá, em partes, e ganhou do Tajeres. Então, futebol vamos pensar o seguinte, sem Coronado e sem Memphis. Sem Garro e sem Memphis. Seja um meia. Vai jogar quem na meia? Carrilho. Então, aí você já começa a deslocar. Como foi contra o Palmeiras. Sim, você começa a deslocar jogador. No Allianz, né, na primeira partida. Você começa a deslocar jogador. Mas os outros estão todos prontos. Tem toda essa galera aí. Aí perde o Gustavo Henrique, o zagueiro mais alto. E bola na área do Corinthians, atravessada na área do Corinthians, você sabe que é igual trem fantasma. Cada curva da bola é um susto. Então, a defesa do Corinthians pelo alto como diria em Lisboa, um terroire. Então, tem muita coisa que o Corinthians pode fazer nesse jogo. Eu acho que se o Corinthians trouxer uma vitória contra... Eu não falo empate, porque o Corinthians perdeu em casa a primeira partida. Eu acho que o Corinthians tem que repor os pontos da primeira partida.
Ah, mas é o time mais forte do grupo, Pascoal. Eu sei que é. Então ganha do mais forte para repor os pontos. E obriga os caras a jogar com você de mano quando for jogar em casa. É isso que o Corinthians tem que fazer. Então eu não falo em empate nesse jogo, não. Para mim tem que ir lá e tem que tentar ganhar. Que está devendo nos torneios sul-americanos até aqui na temporada, tanto que já caiu fora da Copa Libertadores. A gente vai fazer mais. Uma das principais contratações do futebol brasileiro nos últimos anos, o holandês Memphis Depay, já possui cerca de 7 meses no Corinthians. O jogador de 31 anos, que tem feito a diferença no Timão, anunciou nesta segunda-feira um documentário que vai retratar sua vinda ao Brasil. A produção, que se chamará Memphis, Ecos de um Novo Mundo, será lançado nesta quinta-feira. O holandês, juntamente com o Corinthians, postou um trailer do documentário em suas redes sociais, animando os torcedores. Eu acho que os torcedores me fizeram entender o que este clube significa e todos os valores que ele tem. Nunca é fácil quando eu me transfiro para uma nova equipe, porque eu chego com muita personalidade fora do futebol. É bom, a maioria dos torcedores estão preocupados apenas com os resultados. Obviamente, vim para ajudar a equipe. O respeito que vocês têm um pelo outro, mas também pela camisa que vestem, pela energia, eu tento trazer isso também. Tento decidir jogos para o clube. Eu sinto que essa interação entre mim e a torcida é algo especial, que eu nunca tive antes, disse Memphis em um teaser do novo documentário. Assim como disse o próprio jogador, Memphis possui uma forte personalidade fora de campo. Além do anúncio do documentário, o holandês já lançou 4 músicas com o músico MC Ariel, sendo uma delas em homenagem ao próprio Corinthians. O atleta também aparece constantemente em comunidades periféricas de São Paulo, onde tirou fotos com muitas crianças. Pelo Corinthians, Memphis possui 32 jogos disputados, com 10 gols marcados e 12 assistências. O holandês conquistou o Campeonato Paulista de 2025 com o Timão, que não vencia um troféu há 6 anos.